Salve pessoal, iniciando mais uma aula, estamos de volta, agora sem música, agora sem encenação, direto ao ponto, direto e reto. Vamos lá então, né pessoal? Vamos lá continuar aqui na nossa matéria, dentro de medidas cautelares, agora analisar a prisão preventiva. Esse combo dessas duas aulas são a ideia aqui, né? A ideia é trabalhar aqui a prisão preventiva junto com as medidas cautelares, justamente porque ela é uma dessas medidas aqui para nós. Então vamos lá então, pessoal. O que é a medida, o que é a prisão preventiva, de onde vem, do que se alimenta? Lá atrás eu falei para vocês que nós tínhamos 3 formas de prisão. Definitiva, a decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, a cautelar e a em flagrante. Que foi o que nós já vimos. Quando eu trabalho a prisão cautelar, a principal prisão que cai para ti na tua prova é a prisão preventiva. Então, primeiro, ela é uma modalidade de prisão cautelar e é uma modalidade de medida cautelar. É uma medida cautelar bem invasiva. Quando a gente prende alguém preventivamente, a gente não está prendendo alguém porque ele é culpado, porque está claro que ele é culpado, então a gente prende ele preventivamente. Porque essa clareza da culpa, da responsabilidade, ela só pode ser importante na condenação e não durante o processo por causa da prisão. Ela vai ter outros fundamentos, que são fundamentos de proteção da investigação ou do processo. Certo? Então a gente tem que cuidar bem isto aqui. Existe prazo para essa prisão preventiva? Existe prazo? Poxa, isso há algum tempo já vem incomodando algumas pessoas. Porque o concurseiro está lá e está dizendo, não, existe prazo. Existe prazo. Agora existe. É um prazo de... Opa, volta para cá. É um prazo de 90 dias. É um prazo de 90 dias. Então, como assim prazo de 90 dias? Pessoal, vocês não devem confundir o prazo da prisão, o eventual prazo da prisão preventiva com a necessidade de revisão da prisão preventiva. Nós vamos ver isso mais adiante. A prisão preventiva precisa ser renovada. A prisão preventiva precisa ser renovada a cada 90 dias, mas não há um prazo máximo de duração para ela. Tem gente hoje que está preso preventivamente há 1 ano, sem ainda ter sido julgado, ou pelo menos sem ainda ter transitado em julgado a eventual condenação desse indivíduo. Quando que ela pode acontecer? Eu venho falando bastante disso para vocês. Durante a investigação ou o processo. A investigação, como vocês sabem, primordialmente o inquérito policial. Não apenas, mas primordialmente o inquérito policial. Ou o processo, que é onde nós vamos ter lá o juiz, o Ministério Público, via de regra, e o réu, seu defensor, com respeito, contraditório, ampla defesa, devido processo legal, entre outros princípios aqui. O que eu preciso para prisão preventiva? Requisito. Que eu não trabalhei lá, porque não tem na lei para as medidas cautelares em geral. Requisito. Fumus comissi delicti. Fumaça do cometimento do delito. Materialidade, indício de autoria. Prova de que realmente um crime aconteceu e indícios de que é realmente aquele indivíduo o autor daquele fato. Vejam que lá, quando eu falo de medidas cautelares em geral, eu já vou direto para a função, né, de para que eu estou impondo aquela medida cautelar. Aqui na prisão preventiva eu tenho primeiro o requisito e vou ter também o fundamento, que nós já vamos estudar, tá? Que vai ser para que eu vou prender. Bom, requisito, prova do cometimento de um crime. Eu preciso ter certeza que um crime aconteceu. Que crime? Eu posso prender alguém preventivamente pelo cometimento de qualquer crime? Não. Posso prender alguém preventivamente se ele está sendo acusado ou investigado de um crime doloso, punido com uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, por exemplo, roubo. Pena 4 a 10 anos. Pode prisão preventiva. Estelionato, pena 1 a 5 anos. Pode prisão preventiva. Homicídio simples, pena 6 a 20 anos. Pode preventiva. Mas não pode preventiva quando o cara é acusado de furto simples, pena 1 a 4 anos.
Porque a pena máxima tem que ser superior a 4 anos como regra. Em crimes dolosos, e repito, como regra. Qualquer crime doloso, caso o indivíduo seja reincidente em crime doloso, ou seja, ele já foi condenado definitivamente em um caso, e agora ele está sendo investigado ou processado por um outro crime doloso. Aí, qualquer crime doloso. E qualquer crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mas preste atenção, contra criança, contra adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Então, não é só em caso de Maria da Penha, que a Maria da Penha não protege o idoso, não protege o enfermo, ela protege a mulher vítima de violência doméstica e familiar, certo? Tem algumas peculiaridades, mas a regra é essa. Perfeito? Buenas. Qual é o fundamento, então, dessa prisão preventiva? Qual é o fundamento? Já que eu falei que lá as medidas cautelares elas já partem direto para o fundamento, quando eu falo na questão da necessidade da aplicação da lei penal, necessidade da proteção do processo, da investigação, ou para se evitar o cometimento de novos crimes. Quais são esses fundamentos aqui da prisão preventiva mais específicos? Eu diria irmãos daqueles fundamentos lá. O que não é irmão aqui é o requisito, que lá não tem e aqui tem, que é mais específico. Vamos ver isso agora, então. Os fundamentos da prisão preventiva, pessoal, eles estão atrelados ao que nós chamamos de periculum libertatis. O perigo na liberdade daquele indivíduo. Periculum libertatis. Então, requisito da prisão preventiva, fumus commis delicti. Fundamento, periculum libertatis. Perigo na liberdade daquele indivíduo. Esse perigo na liberdade ele tem que ser tão forte, para justificar que nós vamos mitigar, reduzir outros direitos. Como o devido processo legal e principalmente o que eu falei no início da aula passada, presunção de inocência. Esses fundamentos que nós veremos vão ter que ser muito fortes. Muito fortes mesmo, inclusive porque nós temos uma outra alternativa à prisão. A prisão ela só deve se apresentar ao mundo quando não for suficiente a decretação de outra medida cautelar diversa da prisão. O juiz ele deve sempre analisar a prisão como uma medida subsidiária em relação às outras medidas cautelares. Por isso que eu repito, os fundamentos de uma prisão preventiva têm que estar muito bem definidos. E são quatro aqui, previstos lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Garantia da aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e da ordem econômica. 4 fundamentos. Garantia da aplicação da lei penal, evitar fuga do indivíduo. Há elementos claros dizendo que esse cara vai fugir durante a investigação ou durante o processo se não prendermos ele. Conveniência da instrução criminal, proteção do processo penal. Proteção do processo, porque ele pode estar ameaçando testemunhas, ocultando, falsificando provas. Garantia da ordem pública, termo genérico, que a jurisprudência brasileira, principalmente o STF, interpreta que ela vai ser possível, a decretação da garantia da ordem pública, da prisão para a garantia da ordem pública, quando houver risco de reincidência do indivíduo, mais periculosidade, né? Ou periculosidade, mais risco de reincidência. Ou seja, quando o indivíduo é perigoso e está muito forte assim, a probabilidade de ele cometer novos crimes. É para esses casos que o juiz vai decretar a prisão para a garantia da ordem pública. Vejam, quando eu falo das medidas cautelares em geral, lá no 282, está escrito que nós vamos poder decretar uma medida cautelar quando houver o risco de cometimento de novas infrações, certo? A garantia da ordem pública aqui, ela é irmã desse termo. Mas muito cuidado com essas duas expressões aqui, ó, que vocês veem toda hora aparecendo na mídia. Ah, o cara foi preso para a garantia da ordem pública. Claro, por conta da gravidade do crime. É um crime muito grave. Ah, por conta do clamor social. Não, pessoal. Gravidade do crime em abstrato e clamor social não são garantia da ordem pública. Não é assim que o STF entende, tá? Garantia da ordem pública, só a gravidade do fato não vai obrigar a que o indivíduo seja preso.
Só o clamor social não vai obrigar que o indivíduo seja preso. Garantia da ordem pública é periculosidade, mas risco de reincidência desse indivíduo, pessoal. Muita atenção, certo? Garantia da ordem econômica, que é o quarto fundamento do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ela é a irmã da garantia da ordem pública, só que para os delitos contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica, certo? É para esses casos que eu vou acabar prendendo alguém, eventualmente, o risco de cometimento de novas infrações, nesses casos que eu prendo alguém para a garantia da ordem econômica. Bom, nós temos mais dois elementos que podem se interpretar como fundamentos da prisão preventiva, tá? O primeiro, que não estão lá no caput do 312. O primeiro, descumprimento de qualquer das obrigações impostas por conta das outras medidas cautelares. Então, como eu falei, eu tenho um rol de medidas cautelares, são 9 diversas da prisão lá no artigo 319. O juiz decretou uma delas e ela foi descumprida. Bom, eu posso prender esse indivíduo preventivamente por conta desse descumprimento. Obrigatoriamente vou prender? Não, eu posso tentar aplicar outras, porque as medidas cautelares, elas se aplicam alternativamente, mas também cumulativamente. Bom, mas aí, na pior das hipóteses, decreta-se a preventiva. Dúvidas sobre a identidade civil do indivíduo. Isso aqui é um fundamento muito criticado por boa parte da doutrina, né? Que eu também acabo entendendo dessa forma, que a crítica é real, é verdadeira, mas se entende que esse fundamento existe. Dúvidas sobre identidade civil, tipo, será mesmo que esse cara é o Eduardo? Ou será que ele é o Brandão? Quando eu me chamo de Eduardo, eu acho engraçado isso. Será mesmo que esse cara é o Eduardo Brandão? Bom, então nós vamos fazer o exame datiloscópio nele, nós vamos tirar a identificação dele, bom, enquanto nós estamos o identificando, ele vai ficar preso. Mas logo em seguida, já tem que ser solto, certo? É possível sim, previsão expressa lá no 313, parágrafo 1º. Revisão da prisão preventiva. Não confundir a revisão com existência de prazo máximo para a preventiva. Não há prazo máximo para a preventiva. Não existe. O que nós temos? Nós temos uma previsão legal razoavelmente nova, né? Que nos diz que a prisão preventiva deverá ser renovada a cada 90 dias. A cada 90 dias. Tá? O que acontece? O magistrado precisa, de ofício, sem provocação de ninguém, revisar a prisão. E para mantê-la, ele vai dizer assim, subsistem os motivos ensejadores da prisão, no caso, e tem que explicar. E ele vai ficando preso. E pode ser, como eu já disse, 1 ano, 1 ano e meio. Teve autores que se precipitaram e disseram assim, não, agora a prisão preventiva tem prazo de 90 dias. Foi uma precipitação. Por quê? Porque vocês viram um caso muito famoso, tá? Em relação, eu acho que foi até um traficante, em que ele estava preso preventivamente, venceu o prazo de 90 dias, o juiz não renovou a sua prisão, não reafirmou a necessidade da prisão. Seus advogados ingressaram com habeas corpus no STF, dizendo que a prisão deveria ter sido renovada, como não foi, virou ilícita, ilegal, e que, portanto, então, a prisão precisava ser revogada pelo STF. E foi assim que o STF fez. Né? Com uma liminar, o STF tornou a prisão ilegal. Esse indivíduo foi solto e até onde sei está foragido até hoje, porque depois houve um novo decreto de prisão preventiva. E aí todo mundo criticou o STF. Nossa, mas soltaram o cara e tal. É porque realmente a literalidade da norma ela dá margem para nós entendermos que se não foi renovada, não foi reafirmada
lá o fundamento da prisão, ela virou ilegal e, portanto, precisaria ser revogada. Mas o próprio STF depois, numa decisão agora do colegiado, disse que a inobservância do prazo nonagesimal, ou seja, dos 90 dias, não implica automática, vamos tirar aqui para não ficar na frente de vocês, revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos. Ou seja, os 90 dias não são prazo. Os 90 dias são prazo só para o juiz ficar sempre ali olhando, de olho, fiscalizando, né, e renovar, se for o caso. Mas ele não renovou, automaticamente está anulada a prisão? Não. Vamos ter que provocar esse juiz para aí sim, se for o caso, ele revogar. Mas ele pode renová-la de eterno. Certo, pessoal? Cerramos o primeiro bloco aqui e voltamos já com prisão domiciliar. Até mais. Eu não falei da domiciliar por uma razão muito simples. Essa domiciliar aqui é uma espécie de prisão preventiva.